Luiz Carlos Miranda nasceu em Governador Valadares, onde estudou e começou a trabalhar. Sua mãe era servente escolar e seu pai trabalhava como alfaiate. Mesmo com a presença amorosa da família, nada foi fácil para Luiz. Às 7 da noite estava na escola e às 11, quando todos iam dormir, ele ia para a padaria do tio fazer e ganhar o pão de todo dia. Meus pais mudaram para Engenheiro Caldas, onde eu comecei a minha infância. E eu comecei trabalhando numa olaria, que ficava próximo da minha casa, eu e meu irmão, onde nós fazíamos tijolo. Depois fui engraxar sapato, depois fui lavar carros, depois fui vender pipoca, depois fui vender jornais. Aos 16 anos, praticamente 15 para 16 anos, fui para o Governador Valadares. Fui estudar no Colégio Tiradentes, e para estudar no Tiradentes eu teria que trabalhar. Aí eu fui trabalhar numa padaria. Então eu começava a ir para a escola às 18 horas, retornava às 23 horas, tirava o uniforme da polícia, que era o colégio da polícia, o Colégio Tiradentes, e tinha que assumir o avental de padeiro. Já então, era um rapaz ativo, que não recusava trabalho. Pincelar telha aqui dentro de casa para tapar a coberta para mim. Os caras assim desse jeito. Ele não tem luxo com esse negócio de serviço, não. O que der para fazer, arregaça as mangas da camisa e faz. Tem 5 moças e 3 homens, a minha família daqui de casa, né? Perdi um bestamente. Aí ele era polícia, era sargento da polícia militar. Um sargento perdido, assim, chegando, batendo no computador, morreu, deu um pulo, não demorou assim 15 minutos para morrer. Morreu assim, sem dar prazo e até dar socorro. Aí esse menino, um dia que morreu, Luiz Carlos, teve até no enterro lá do meu filho. Luiz Carlos falou, depois de muitos dias, né, eu já estava apaixonado ainda. Luiz Carlos chegou aqui em casa e ainda falou, seu Felipe, morreu seu filho, eu quero me adotar como seu filho no lugar dele. Aquilo para mim foi, nossa senhora, foi uma alegria que eu tive na minha vida. Luiz Carlos queria ser escolhido para ser meu filho no lugar do meu que morreu. Porque ele é uma pessoa bacana, uma pessoa muito alinhada, eu gosto muito dele, francamente. Luiz Carlos, ele faz parte da minha família. O que sobrava era o tempo de se debruçar sobre os livros. Ou para o futebol, uma grande paixão da juventude. Futebol, acho que é uma coisa marcante na minha vida. Até hoje, pratico, gosto. E minha infância foi só de futebol. Futebol e trabalho e estudo. Tem sido uma caminhada com muitos obstáculos. Foi preciso vencê-los e, principalmente, aprender e crescer com eles. Em 1977, Luiz Carlos Miranda começa na Uzi Minas uma longa caminhada de 37 anos como metalúrgico e como sindicalista. Pouco tempo depois, ele perde o pai e passa a cuidar da mãe e mais 7 irmãos. Minha mãe é uma mulher de fibra, mulher de mais de 80 anos, criou praticamente os filhos, levantando 5 horas da manhã, lavando 12 salas de aula, criando 7, 8 filhos, fazendo roupa com pano de saco, ao lado do meu pai. Então, acho que isso aqui é a vida. Quando eu falo dela, eu emociono. Pessoa, acho que é tudo, né? A parte da fé, da honestidade, da retidão, mas é. O meu marido morreu e o Luiz Carlos tomou conta de tudo. Tudo era ele que resolvia. Mas como ele até hoje é ele, tudo é ele. Ele é meu braço direito. Da família, não é só meu, da família. É o braço direito da família. Tudo que precisa é com o Luiz Carlos. Meu filho maravilhoso, graças a Deus. Luiz Carlos Miranda encontra nos seus 3 filhos a força para seguir em frente. O uniforme era motivo de orgulho para todos, mas as condições do trabalhador clamavam por melhorias. O caminho era o sindicalismo. E por isso, em 1985, ainda jovem, mas pleno de ideais democráticos, Luiz Carlos Miranda formou uma chapa e disputou as eleições para a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Ipatinga, Sindipa, e venceu. E quando eu fui para Uzi Minas, logo depois que eu saí da empreiteira, fui para a fiscalização da Uzi Minas, e eu vi as dificuldades. Eu presenciei vários trabalhadores morrendo,
porque era transportado em caminhões, como são os animais. Os animais hoje têm mais conforto que tinham os trabalhadores naquela época. Então eu imaginava que, e aquilo me revoltava. Corri vários riscos de vida na Uzi Minas. Quando eu transferi definitivamente para ser funcionário da Uzi Minas, em 1978, eu passei a trabalhar diretamente como funcionário da Uzi Minas, eu trabalhava para a Uzi Minas como fiscal. Aí eu passei para a Uzi Minas. Aí eu trabalhei de turno, aí eu me sentia nessa cidade, porque nós tínhamos um sindicato que não tinha nenhuma luta, nenhuma disposição. Nós não conhecíamos o Sindicato Petrolero de Patinga. Até 1982, ninguém sabia que existia o Sindicato de Patinga. E em 1982, eu fiquei sabendo que ia ocorrer um primeiro congresso de trabalhadores após a Revolução em São Paulo. Procurei me inscrever, sem conhecer ninguém, e fui para o congresso. A partir daí, nasceu em mim essa disposição de enfrentar, porque quem, naquela oportunidade, que pelo menos houvesse algum vestígio que ele seria candidato ao sindicato, disputasse algum cargo letivo, ele era demitido. Mas eu resolvi enfrentar o desafio. Por 6 vezes, Luiz Carlos Miranda foi conduzido pela vontade e pelo voto dos companheiros de trabalho à presidência do Sindipa, conseguindo harmonizar experiência e renovação. Você sabe que muitas vezes eu tenho como uma direção minha, o papel que a gente exerce na cidade, muitas pessoas que não tem onde recorrer, nos recorre a gente. Eu faço muitas coisas que eu não sei para quem. Então, quando eu recebo muitas pessoas que ligam, não, você fez para meu pai, para minha mãe, isso é muito forte. Não sei nem o que é. Eu acho que todo mundo pode fazer mais. E algumas pessoas me procuram e dizem o seguinte: quando você pode fazer, faça. Ajude aqueles que não têm aonde recorrer. E eu procuro fazer isso. Quero ser um representante, como diz na linguagem popular do Jó, bacana. Poder sair na rua de cabeça erguida, não ter que andar de carro com o vidro fumê, não ter que andar escondido de ninguém. Fazer o que eu sempre fiz como presidente de sindicato. Ir para as portarias, conversar, mesmo nos momentos difíceis. Você tem que conversar com a sociedade, conversar com o povo. E colocar a sua posição. Se dá para fazer, por que não dá, qual é o seu papel, e firme e determinado contra as injustiças que nós passamos dia a dia. A caminhada não pode parar, porque lutar por igualdade e justiça social é para sempre. Uma luta que Luiz Carlos sabe que é necessária também para valorizar o salário do trabalhador, dos professores, do funcionário público, pelo futuro dos jovens, pela duplicação da rodovia que liga a região à capital, pela construção de um hospital regional capaz de atender todo o Vale do Aço, pela valorização dos aposentados e, principalmente, pela construção do aeroporto, que significa a expansão da Uzi Minas, mais empregos e mais desenvolvimento. A luta de Luiz Carlos não para. Luiz Carlos Miranda, com a força do trabalhador.